Então, o que precisa, você quer fazer alguma coisa, você tem que ter uma legislação, um programa, um fundo de investimento, e se não tiver dinheiro, esquece. Não vai acontecer nada. Porque o ser humano é baseado no dinheiro. Você quer fazer as coisas, um órgão mais sensível ao bolso, quer dizer, todo mundo só vai se mover por isso. Então, você tem que ter os componentes de gestão. Então, a fragmentação se dá pela fragmentação da liderança e dos mecanismos de investimento. Por isso que não acontece o processo. E depois, com a transição muito frequente das lideranças em função do processo político. E os jogos de interesse. Porque interesse vai ter, e faz parte da sociedade de interesse. Nós estamos numa democracia. Democracia é isso. Tem setores de lobby e isso faz parte do campeonato. Só temos que trazer as tribos, que nós somos tribais, o ser humano é tribal, a trabalhar juntos. E temos que criar os mecanismos de incentivo para que isso ocorra. Então, a fragilidade do processo ainda é de não entender muito bem os condicionantes mínimos de um programa, ou de um projeto, ou de um plano, para que ele tenha consequência e que ele tenha, você saiba o seguinte, quem é o responsável, onde está o dinheiro, como vai ser feito e quais os indicadores e o meu produto final. Essas coisas que parecem básicas, eu costumo dar o exemplo, porque todo mundo sabe, eu vou construir uma casa, eu quero ter um lugar para me morar. Esse é o meu produto. Não é? O meu objetivo, então, eu vou ter que ter todo um processo, vou ter que ter o dinheiro, vou ter que ter organização, senão o cara vai me roubar lá na obra. É a mesma coisa no plano e na programação. A gente tem que saber cobrar o que a gente quer. A gente tem que sair do processo. Nós somos muito bons de ficar rodando no processo. Eu faço uma brincadeira que eu fiz em aula ontem, que parece que alguém foi muito sacana nesse negócio de gestão de recursos hídricos. Porque você sabe aquela história famosa no Brasil, que quando você não quer resolver algum problema, o que você faz? Cria uma comissão, só que nós criamos um comitê. Só vou fazer rapidamente um comentário sobre isso. Eu acho que a interdisciplinaridade no setor de saneamento ambiental, da área ambiental, é fundamental. Não só a interdisciplinaridade, como também a institucionalidade, Eu acho que são dois pontos que a gente trabalha muito mal ainda, eu estou falando agora especificamente das companhias de saneamento, mesmo públicas, a gente tem uma dificuldade de fazer os problemas não são restritos a uma área de conhecimento, E no nosso caso, nas companhias de saneamento, os engenheiros, principalmente, que eu sou engenheiro, é duro de roer, que a gente acha que a gente não abre, e as grandes questões fundamentais, os tratamentos, tem envolvimento, questão biológica muito forte, são tratamentos biológicos, a questão de proteção de mananciais, a questão das químicas, mas ainda os engenheiros colocam esses profissionais ainda num segundo nível e não aceitam uma discussão rápida disso aqui. É um absurdo. Eu vou contar uma historinha também muito rápida, que uma vez eu trabalho numa área de pesquisa, eu chamei um biólogo, eu quis contratar um biólogo, daí veio o cara do RH e falou assim, mas, Américo, você pode pegar um engenheiro, você tem direito a um engenheiro. Eu falei, mas eu quero um biólogo, estou precisando de um biólogo. Daí ele falou assim, não, mas duas vezes ele veio, porque ele não conseguia entender o fato de eu ter a possibilidade de ter um engenheiro, porque eles acham que é impressionante como a dificuldade que ainda nós temos. Isso tem mudado, mas muito devagar, muito mais devagar do que deveria ser. E outra questão também é o trabalho de interinstituições. Então, isso é outra dificuldade. Então, as pessoas ficam na sua corporação, as empresas de saneamento ficam ali olhando e ficam achando que a agência ambiental, um monte de chato está querendo encher o saco, e é assim que se fala, esses caras que vêm encher o saco, nós já estamos com uma dificuldade aqui. É uma dificuldade muito grande de a gente ter um trabalho conjunto, e não vai ser uma instituição só que vai resolver. A gente tem todos os problemas, não são só de uma área. As pessoas de saneamento acham que vão fazer estanque, quer dizer, eles têm que resolver a coisa dele. Então, planejamento urbano de uso e ocupação de solo não é minha, isso não é comigo. A questão que você falou, drenagem urbana, a pessoa da área de saneamento vai, isso aí não é comigo. Isso aí é a prefeitura. Eu sempre falo assim, isso é a prefeitura. Mas daí, quando entra o esgoto, fala, está vendo? Está dando errado porque está entrando, os caras estão jogando água pluvial no esgoto, está acabando o negócio. E daí começa já formas de justificar
até os problemas que tem, né? Outra coisa que tem, que a gente está usando muito, eu acho que já todo mundo ouviu, é a carga difusa, a tal da carga difusa, né? Então, ela existe, é claro, é significativa, mas hoje é a grande desculpa para... Né? Olha, o esgoto também não é só nós, tem a carga difusa. Então, hoje se escuta disso. Então, não chove e a carga difusa está lá no rio. O rio está ruim, né? E a carga difusa. É tudo a carga difusa. E às vezes até com a própria academia, viu, professor Nunes? Tem gente que o conceito de carga difusa está sendo deturpado. Cada vez mais difuso. É mais difuso. Está virando um conceito difuso. Né? Então, esgoto que não se capta, que não coloca no esgoto, que está saindo para a água pluvial, por erro no sistema, está sendo chamado de carga difusa. Isso não é carga difusa. No meu conceito, não é carga difusa, não é verdade? Mas isso você já deve ter escutado muitas vezes. As pessoas estão considerando isso carga difusa. Aquele esgoto que a gente não consegue coletar e começa a cair no esgoto é carga difusa, porque é tão grande que está em todo lugar, então é difuso. É impossível de se pegar. Mas não é, e daí as ações são completamente diferentes. Então, a dificuldade é muito grande. Eu acho que, além da questão interdisciplinar, eu acho que também é a questão interinstitucional. Também eu acho fundamental que a gente tem que evoluir nesses dois sentidos. Muito do que foi falado ontem em relação a uma mudança cultural mesmo, né, de comportamento, porque é aquela coisa da questão do voltado para o eu, e essa questão de interinstituição é porque cada um olha o seu. Então, essa mudança, a gente tem que acreditar, né? Acho que eu sou nova para acreditar ainda, tem que continuar acreditando. Mas é realmente uma mudança cultural, de postura mesmo, e por isso se encontra essa dificuldade. Tem a ver com insegurança. É claro, o que eu não sei... Deixa quieto, né? Vamos... Claro. Caroline, se amanhã resolvesse adotar em larga escala, ou em média, ou pequena escala, algum tipo de análise quantitativa de risco, quais seriam os maiores problemas de começar a fazer isso no Brasil agora? Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito, né? E acho que o principal problema é a questão do treinamento. Eu acho que se fala muito pouco dentro da própria academia, a nível tanto de graduação quanto de pós-graduação. Eu acho que a gente precisa de treinamento mesmo. Eu acho que esse curso, esse workshop que teve em São Paulo, foi realmente um grande start para tudo isso, mas que a gente agora precisa disseminar esse conhecimento, de alguma forma, e introduzir isso para que as pessoas possam ser treinadas para esse tipo de avaliação, porque não é só a questão de utilizar uma ferramenta, né, um modelo matemático, né, isso qualquer engenheiro ou, né, faria, não um biólogo. Até um engenheiro faria isso. Por isso que eu digo que realmente é uma questão interdisciplinar, porque não é uma ferramenta simples de ser usada. Acho que a gente cai na questão dos dados, né, que estão disponíveis. A gente tem que realmente ter dados disponíveis, dados epidemiológicos, de estudos prévios no Brasil, para que a gente conheça a nossa realidade e possa aplicar isso. Mas, geralmente, esses estudos eles são realizados por uma equipe, porque, como eu falei, eu trabalho muito mais com a questão técnica, desenvolvimento de métodos, aplicação de métodos, diagnóstico ambiental. Não que eu não possa aplicar essas ferramentas, mas a gente realmente, eu ainda me sinto despreparada para esse tipo de análise, então é uma coisa que realmente a gente precisa se capacitar mais. Tem uma parte estatística muito forte, então, geralmente, o que eu vi, o que eles nos passaram no treinamento, é que é uma equipe realmente, né, onde os microbiologistas fornecem os dados, apontam o problema, identificam esse problema, conhecem muito bem aquilo que se quer resolver, mas essa caracterização do risco e a aplicação dos modelos matemáticos mais a fundo, o desenho desses modelos, realmente são os estatísticos, os engenheiros que trabalham nesse sentido. Então, realmente, é uma questão que a nossa maior dificuldade é justamente essa coleta de dados e eu acho que difundir isso, de alguma forma, treinamento. O treinamento e os dados, né? A gente tem uma dificuldade para lidar com dados populacionais terrível. Teve uma doençazinha que atingiu o trato respiratório uns anos atrás, todo mundo achou que ia ser o fim do mundo.
Lá em 2009, aí teve uma análise que eu achei fantástica. Teve 34 mil casos suspeitos da doença. 14 mil foram levados para laboratório. 7 mil confirmados, outros 7 mil não deu certo. Então, 50%. Os outros 20 mil foram considerados positivos. Não 10 mil e 10 mil. Quer dizer, eu pego, faço uma estatística no nível de milhares, digo que é 50%. Quando eu vou avaliar 20 mil, que eu não sei o diagnóstico, eu digo que todos são. Não faz o menor sentido, então acho que está muito claro. Interpretação, Até quando tem dado a gente tem dificuldade, então acho que Justamente. a gente precisa... Como é fácil errar. Como é fácil errar. Então o pessoal leva, aí eu levo o risco para um lugar onde ele não existe. Então acho que é bem por aí. É treinamento, a gente precisa, a gente sempre acha estatística uma disciplina chata. E de outro lado, acredito que em muitos lados os outros profissionais também têm pouco conhecimento para poder conversar. Então acho que treinamento multidisciplinar é fundamental nesse caso aí. Perguntas? Tem um rapaz lá que está levantando a mão, pode falar lá, eu vi que você estava... Ramiro? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Tucci. A realidade do Rio Grande do Sul é que a maior parte de moradias tem um sistema simplificado de fossa e filtro. Como fazer um tratamento dos esgotos sanitários tendo esse sistema? Ou se faz um tratamento, ou um modelo tecnológico melhorado para esse tipo de sistema, ou lo ideal seria conectar, ou seja, ligar todas as moradias a uma rede de esgoto geral e fazer o tratamento geral de todo o esgoto de cada uma das cidades? Isso depende muito do cenário de densidade urbana. Cidades muito rarefeitas, não é econômico você botar uma rede coletora e tratar quando você tem uma população esparsa. Então, não se torna econômico montar a rede e sair da fossa para a rede. Na medida que a cidade tem uma certa densidade, tem uma certa economicidade, o correto é você passar a rede e desconectar da fossa. Mas tem cidades onde o solo é argiloso, que ele não tem capacidade de usar fossa. O cara, ou com solo pouco profundo, só com rocha, não vai funcionar. E você tem obrigatoriamente trabalhar uma rede pequena, uma rede específica, porque senão você vai ter poluição. Mas saindo, o que acontece? Qual é o problema de você sair da fossa para a rede? O maior problema são o seguinte: primeiro, não se pode fazer nenhum projeto de rede, coleta e tratamento de esgoto se não tiver construído dentro do município o mecanismo de obrigatoriedade da conexão das casas à rede. Porque depois você não consegue conectar. Vitória tem 100 mil pessoas, tem 100% de cobertura e tem 100 mil pessoas fora da rede. Tá? Porque aí vira um problema político. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, estabelecer as regras do jogo. Porque hoje, na maioria da legislação, diz o seguinte: você passou a rede na frente da casa, você é obrigado a conectar. Mas se você não conectar, não acontece nada. Então, não tem penalidade. Então, a questão que o município tem que definir: penalidade. E qual que eu acho, aqui já é minha opinião, ele tem que cobrar o dobro do esgoto enquanto o cara não conectar, para ter uma pena para ele que não está conectado. Aí, no momento que ele conecta, ele paga o preço, metade do que ele estava pagando. Aí você consegue. Segundo, não é ele que faz a conexão, tem que ser a empresa de saneamento que faça a conexão, porque ele vai contratar o Zé da esquina, que vai conectar no primeiro cano que ele encontrar na frente, que pode ser o pluvial ou o sanitário. Aí dá na mesma. Então, você tem que ter um processo de gestão de como fazer a conexão e de institucional de obrigatoriedade da conexão. Aí você vai dar solução. O que está acontecendo é que o Brasil tem um sistema separador, mas na realidade tem dois combinados.
por causa desse processo.